arte romana. Como comparar isso àquele aluno que não faz o dever de casa? E aí, ao chegar na sala de aula, o professor chega e fala: vou olhar o caderno. E o cidadão se desespera. Ele tem aquela sacada rápida, pensa: vou pular a janela pela porta que está aberta, tem uma fresta ali. Aí ele tem uma brilhante ideia: vou copiar do meu colega. Presta o caderno aí. Aí ele acha que tá tudo bem, né? Ele troca umas palavrinhas aqui, muda uma parte da resposta ali, entrega pro professor e vai dar tudo certo. Isso aqui ele não vai perceber mesmo. Aí, beleza. Aí. Vou lá! Sem sucesso, filhão. A gente sabe quando o aluno faz isso. Mas veja o lado positivo dessa história. A arte romana pode se comparar a esse ato. Quer saber como? Então fica ligado nessa videoaula que você vai entender. Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula de artes visuais, onde o assunto da vez é arte romana. E quer saber? Para a gente entender a arte romana, é preciso entender um pouquinho aí de história. A ideia de império chegou para os romanos até governar o mundo. Se vocês olharem nesse mapa que eu estou colocando para vocês na tela, toda essa área em vermelho foi domínio do Império Romano. A gente percebe aí que toda essa extensão do Império Romano, tudo que você vê aí em vermelho, praticamente envolve todo o continente europeu, parte da Ásia e África. A arte romana, pessoal, ela vai se caracterizar aí justamente pela questão da sua grandeza, da sua estética, né, e também pela utilidade. Vocês vão entender na sequência o porquê disso. Eles vão sofrer a influência principalmente dos gregos e dos etruscos. Os gregos a gente viu inclusive no vídeo da aula anterior, porém os etruscos tratam-se de um povoado mercador, ou seja, os caras trabalhavam bastante ali essa questão aí, ou seja, os caras eram negociadores e eles eram bem habilidosos aí em relação à arquitetura e também ao lance das artes. E esse povo foi base aí para a sociedade romana no início de tudo. Então a arte romana, na verdade, pessoal, ela vai se apoiar justamente nesses dois povos. Eles vão herdar aí dos etruscos algo chamado arco, né? E abóbadas. Eu disse abóbadas, não isso. E dos gregos, praticamente todo tipo de manifestação aí vocês vão encontrar aí. Agora vai fazer sentido para vocês. Por que eu estou comparando a arte romana a esse aluno que eu falei no início da aula, o aluno copista? Mas você vai entender já. Com a decadência da arte clássica grega, a arte romana vai tomar o seu lugar. E é aqui que entra a comparação com esse aluno que eu falei agora há pouco. Lembra do aluno copista? Os romanos também reproduziam essas técnicas anteriores. Reproduzia. Basta você olhar as obras romanas, você vai encontrar certamente características gregas e etruscas. As obras são derivados dessa estética grega e etrusca. Na escultura, a arte romana ela não vai apresentar aí mudanças tão significativas. Isso na sua técnica, mas na sua temática e representações até tem uma mudança aí. No caso da pintura, vocês vão perceber aí a prática da pintura em mural decorativo. Uma técnica chamada afresco, característica dos etruscos, onde elas vão apresentar aí cenas cotidianas, conquistas do império, figuras mitológicas. Eu falei mitológicas? Pois é, até isso os caras copiaram. Onde você tinha lá na Grécia, por exemplo, Zeus, agora é Júpiter. Afrodite, Vênus, e assim vai, acredite. E no caso da arquitetura, elas vão apresentar solidez, arcos, abóbadas. Também vai abusar do uso da compósita, que era um tipo de capitel partindo aí das ordens jônicas e coríntias. Não é o time lá não. Sendo assim, a gente vai destacar algumas obras mais típicas de Roma, destacando esses três tópicos como arquitetura, pintura e escultura. Vamos de arquitetura? Bora lá! Vejamos então algumas obras arquitetônicas, como no caso agora, o Coliseu. Oi, na tela! O Coliseu, pessoal, é o maior e mais famoso símbolo do Império Romano. Um enorme anfiteatro aí que a gente vai estar conhecendo. E também ele é conhecido pelo nome de Anfiteatro Flaviano, tá? Reservado aí para combates entre gladiadores. E ele vai também aí opor aí guerreiros contra animais selvagens. Estima-se que esse monumento aí, ele comportava em torno aí de umas 50 mil a 80 mil pessoas.
Essa arena ela media aí em torno, tá, de 85 metros por 53 e tinha aí de 45 metros de altura. Esse patrimônio aí, ele tem um formato oval, né, e tem uma construção rígida e sólida aí. Essa obra aí ela vai revelar aí a habilidade aí e diversas técnicas aí utilizadas pelos arquitetos, os engenheiros e também os construtores da Roma Antiga. Ela vai dividir aí também as arquibancadas segundo as classes sociais. Esse lance de numerada no estádio aí, ó, já vem desde lá. A turma tinha que desembolsar uma moeda aí para poder, né? Durante o período de inauguração também, pessoal, estima-se aí que, em termos de mortes, né, que foi os jogos aí dos 100 dias, morreram em torno aí de 9.000 animais exóticos e cerca de 2.000 homens aí também em combate. E tudo isso era para diversão, entretenimento. Então o pessoal via aquela coisa toda acontecendo lá no palco. Por exemplo, o cara dava e morria e a galera tava rindo disso tudo lá, tava feliz da vida com todo esse acontecimento aí. O Panteão de Roma. Pessoal, esse era um templo dedicado aos deuses, tá? Um edifício aí de planta circular, ele vai ter aí grandes colunas coríntias, né, de granito, e vai sustentar aí também um frontão. Ela tem uma fachada bem semelhante aí, estrutura de templo grego, né? Vocês vão perceber pela coluna e esse frontão que vocês veem aí na imagem aí. Nessa parte externa, né? Se a gente for observar aí um pouco mais ao fundo, né, a gente tem um outro pavimento aí, né? O que a gente chama aí da parte que vem o pórtico, né? A parte que comporta aí as pessoas que cultuavam aí, né? Nesse novo espaço vai ter uma enorme cúpula hemisférica, né? Basicamente esse pórtico, né, que a gente chama, com uma enorme abertura aí circular aí na parte central aí no teto, ou seja, essa abertura até o chão tem cerca de uma altura aí de 43 metros e é uma das obras mais antigas e mais bem conservadas lá em Roma. Os arquedutos. Os arquedutos, pessoal, tratavam-se de um sistema subterrâneo e também expostos, né, à superfície aí que servia aí para conduzir água. Essa técnica aí era uma técnica etrusca para variar e os méritos eram dos caras. Essa técnica aí ela vai favorecer o escoamento de água, abastecendo um reservatório onde as pessoas teriam acesso a essa água, né, num ponto central aí já na cidade, né? Essa água, na verdade, ela viria aí, de um local mais distante, ela escoava por esses canais, onde essa água vai ser praticamente, essa incrível construção que vocês estão vendo aí, ela transporta a água de uma determinada região até o centro, até esse reservatório aí, que vocês veem nessa ilustraçãozinha aí que eu estou colocando para vocês também. A gente vai destacar aqui, por exemplo, esse arqueduto aqui de Segovia, né, que fica na região atual aí da Espanha, né? Cerca aí de 2.000 anos aí após a construção dele, pessoal, e ele continua ativo ainda transportando água até a cidade aí. Galera, então hoje, se você toma banho, se você tira o CC debaixo do braço, escova a dentadura, muito se deve a esses caras aí. Os romanos levam os créditos, mas o mérito é dos etruscos. Bonito, né? A técnica era dos caras, mas vocês levam a fama. Brincadeira, os caras também têm seus méritos aí. Então, bora de escultura? Essa vai sofrer grande influência aí dos gregos e etruscos aí, sem dúvida, principalmente pelos padrões estéticos gregos, porém com uma boa pitada de elementos próprios aí. A arte romana ela não vai estar relacionada aí ao ideal de beleza, e sim a representações mais realistas. Ou seja, se o cara fosse baixinho, careca, barbudo, ou seja, feio, eu acho que eu podia cortar isso aqui na edição. Ele seria representado exatamente dessa forma. Não tinha um padrão ideal de beleza como tinha com os gregos. Não, pera, acho que eu vou tirar isso na edição. As esculturas também vão estar atreladas, pessoal, com a arquitetura. Vocês vão perceber aí que elas vão estar praticamente juntas ali com elas. Como algumas em alto relevo, assim também com aquelas que estão ligadas aos templos e outros tipos de construções aí. E elas vão estar aí representando aí grandes feitos aí do Império Romano também, assim como seus representantes e grandes líderes. Outra coisa também que eles gostavam muito aí de representar aí seriam os deuses, né, da mitologia romana, assim como os gregos. Porém, até isso os caras copiaram, cara, pelo amor de Deus. Então vejamos algumas esculturas.
Então a gente vai estar vendo aqui algumas esculturas, né, como essa representação do Otávio Augustus, que foi aí o primeiro imperador romano. Note aí que, diferente dos gregos, a gente tem uma representação aí mais realista, né? Ou seja, não é baseado em ideais, em beleza, em uma coisa fictícia ou mística, né? Vocês vão perceber que a escultura, a técnica, é praticamente a mesma, né? A gente tem aí um estágio de escultura a partir aí do estilo helenístico, né? Foi o último estágio que a escultura grega atingiu, e isso foi mantido. Repare o seguinte, as esculturas gregas, elas geralmente sempre nuas. Por quê? Os gregos valorizavam essa questão aí da estética, da beleza, o corpo humano em sua beleza em si só. Porém, se a gente olhar essa escultura, ela já trata-se de uma temática mais representativa, ou seja, os romanos representavam, né, de fato, como as coisas eram. Coluna de Trajano. Na coluna de Trajano, pessoal, a gente vai encontrar aí um monumento aí com cerca de 40 metros de altura, né? E em torno dessa coluna, pessoal, a gente vai encontrar aí um espiral esculpido em tamanho real, as pessoas ali, onde a gente tem aí toda a história, né? Boa parte aí, as grandes conquistas aí do imperador Trajano. Se a gente for pegar esse espiral em torno dessa coluna, e se a gente estendesse isso em uma única tira, daria aí algo em torno de 200 metros de área esculpida, pessoal. Tem noção aí da dimensão desse trabalho aí produzido pelos romanos? Pois é. No topo da coluna teria aí uma estátua de bronze do Trajano, né? Porém, com o tempo ela foi substituída aí por uma escultura aí de São Pedro, né? Amando aí de um papa renascentista naquela época. Isso já há muitos anos mais tarde aí. Vamos de pintura? Pintura. Na pintura, pessoal, eles tinham um estilo chamado afresco, né, que consistia numa técnica onde o artista aplicava argamassa na parede. Com essa massa ainda úmida, o artista vinha lá e aplicava a pintura sobre ela. Quando finalizada essa pintura, a tendência é que essa tinta ela penetrasse ainda mais na argamassa, o que daria uma grande liga, e essa pintura teria uma durabilidade maior em relação ao seu tempo. E a temática dos caras, ou seja, que eram representados nessas pinturas, eram paisagens, retratos, figuras cotidianas como natureza morta, figuras populares e figuras triunfais. Agora vamos de atividades? Então, pessoal, a atividade ela é bem simples, né? A gente vai estar produzindo aí um arqueduto, ok? Lembrando que vocês tiveram aí o assunto na videoaula, né? Se tratando com imagens, né? Nós discutimos aí alguns assuntos aí relacionados a alguns que ainda estão em atividade, e enfim. Aqui a gente tem uma ilustração, então, né, é um sistema de arqueduto como produzido na época, né, em que os romanos produziram, um arqueduto típico romano aí. Embaixo a gente tem aí uma base, né, do que seria aí os sistemas e reservatórios de água, né, que abastecem essas estações de tratamento nas cidades. Tá? O intuito dessa atividade, então, é você produzir aí em uma folha de sulfite, você vai aplicar aí uma margem de 2 centímetros, tá? E vai produzir aí um arqueduto, né? Um arqueduto com todo esse sistema aqui que vocês veem na imagem, ok? Após concluir a atividade, vocês vão fotografar com o smartphone de vocês, e aí pode estar anexando direto lá na atividade, na aba Atividade do Google Sala de Aula. Perfeito? Lembrando que essas atividades elas vão validar aí a sua nota e também a sua presença. Então não deixe de concluir lá. Ok? Forte abraço e até a próxima.